Olá, pessoal, tudo bem? Continuando o nosso assunto aqui de tecido ósseo, agora a gente vai para a prática, né? Para a gente saber onde estão aquelas células, como mais vagar, da matriz óssea. E aí, primeira coisa que a gente fala, relembrando, a gente já falou isso lá na teórica, mas que para estudo histológico, o tecido ósseo vai ser descalcificado, né, por soluções ácidas fracas ou quelantes, como é o caso desse nome grandão aí, ácido diamino tetraacético, que é o EDTA. Nas lâminas, então, a gente vai observar somente os componentes orgânicos da matriz e as células, né, aí do tecido ósseo, tá bom? Lembrando, gente, na hora de escrever, presta atenção. Teve gente que entregou, não você, tá falando vocês não entregaram exercício, mas no outro semestre, que entregou exercício tecido ósseo com C, de ocioso, né? O-C-I-O é ósseo, né? É quando a gente tá à toa, assim e tal, que é diferente de ósseo, O, dois S, E e O, né? Que é tecido ósseo. Bom, enfim, brincadeirinha aqui, mas é verdade, a pessoa entregou assim. Então, a primeira lâmina que a gente vai ver, né, esse corte longitudinal de osso chato, cabeça de feto, de camundongo, né? Aqui a gente vai ver o quê? Que o tecido ósseo vai ter essas trabéculas aqui, ó, mais em rosinha, né? E que essas trabéculas vão ter lacunas, né? Onde estão os osteócitos dentro dessas lacunas, envolvidos por essa matriz intercelular, né? Que é a matriz do tecido ósseo. Então, assim, a gente tem, né, essa matriz aí. Aqui, né, marcado na figura que eu peguei, tem o osso trabecular primitivo, né, o osso primário e um centro de ossificação aqui, já começando a ossificação secundária, mas isso é para frente, né? E o tecido conjuntivo aqui, que vai estar entre esses tabiques aí de matriz óssea. Mas ainda, né, nós vamos ver essa matriz óssea que é orgânica, acidófila, quer dizer, gosta de corantes ácidos, lembrando, é ácido eosina, fica rosa, e predomina, né, fibras do colágeno espesso, que é colágeno do tipo 1. Lá os osteócitos, a gente já falou, são todas essas células aí que estão nas lacunas. Muito bem, vários osteócitos aí, eu apontei dois para vocês, mas existem vários osteócitos aí nessa lacuna. Osteoblastos. Os osteoblastos são células jovens, né, cúbicas ou prismáticas baixas, que vão ter em formato de chama, né, ou fusiforme, e o citoplasma basofílico, mais roxeadinho, porque está tendo mais síntese proteica, e o núcleo excêntrico, que quer dizer esse núcleo deslocado para a periferia. E estão dispostos, né, pessoal, aí onde há a superfície de formação do osso. Então, nós temos, né, primeiro os osteoblastos, e onde há formação de osso, né, os osteoblastos estão ativos. Quando ficam em repouso, esses osteoblastos são chamados osteoblastos em repouso, e aí vão adquirir o quê? O formato alongado, que está mostrando nessa célula aqui, que a célula fica mais chatinha, né? Que um formato mais achatado e com núcleo alongado, que são essas células aí, tá? Células mais alongadas que são osteoblastos em repouso. Esses osteoblastos em repouso podem se tornar ativos, né, e sintetizar novamente a matriz óssea, o osteoide, que é a matriz óssea recém-formada. Agora, nós vamos falar dos osteoclastos, né, essa célula aí gigante, multinucleada, o formato é irregular e o citoplasma é mais acidófilo. Não é tão acidófilo quanto a matriz, mas é um pouco mais acidófilo do que o citoplasma, se a gente for comparar lá com os osteoblastos. Então, vocês veem aí, né, esse grande osteoclasto aí, né, seu osteoclasto tem que ser grande, então fica até redundante, mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, né, e uma área mais clarinha aqui. Eles são mais encontrados, né, nos locais onde está ocorrendo reabsorção óssea e na camada mais interna do periósteo, próximo ao tecido ósseo. As células mesenquimais, aí a gente não vai prestar muito mais atenção,
nas trabéculas ósseas. A gente vai prestar atenção na borda dessas trabéculas e depois no tecido que a recobre. Então, assim, são células mesenquimais, aquelas que, pulei, que originam osteoblastos. Então, possuem núcleos alongados e citoplasma escasso, características, né, parecidas com as dos fibrócitos, e estão mais afastadas da superfície das trabéculas do osso. Nessa imagem aqui, tem várias outras coisas para a gente observar. Então, vamos lá apontar na imagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá e se eu consigo apontar. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, né, em rosinha aqui mais no meio, como se fosse essa estradinha aqui, com umas bifurcações, nós temos a matriz óssea, mais rosinha aqui, né? Nessa matriz óssea, nós já vimos os osteócitos, essas células que estão aqui em lacunas, tem um osteócito aqui. Aí a gente vê células em formato mais de chama aqui na periferia, ó como é que essa tá bonitona, com o núcleo deslocado para a periferia. Aí tem que ter um pouquinho de paciência e treinar o olho, né? Principalmente agora aqui no remoto, para enxergar núcleo, e eu consegui enxergar até nucleolo nessa imagem aí que a gente está mostrando para vocês. Então, eu estou seguindo as siglazinhas aqui, ó. B de bone, de osso, OB de osteoblastos, OT de osteócitos, né? Outros osteoblastos aqui, tem vários na imagem. Grandão, bonitão aqui. Olha, pra vocês verem que tamanho. Essa célula aqui dá para ver 2 núcleos. Esse núcleo aqui com 2 nucleus. Osteoclastos, né? OC de osteoclasto. Veja esse outro aqui, como é que o formato dele tá irregular. Que muito vacuolizado, esse outro que eu digo da esquerda e abaixo. Que eu não sei se estou conseguindo apontar, só depois que eu gravar é que eu vou ver. Mas aí depois eu não justifico eu gravar tudo de novo, não, que eu estou gravando a aula o dia inteiro. Enfim, cada um com seus problemas, né? E vocês devem estar assistindo a aula o dia inteiro remoto. Mas enfim, nós temos os núcleos aqui deslocados para a periferia. A gente consegue ver pelo menos 2, nesse osteoclasto está no cantinho esquerdo aqui. E um citoplasma bem vacuolizado nessa célula aqui, que comparativamente com outro osteoclasto, está mais ativa no processo de remodelação óssea. Esse aqui parece que ele já fez o que tinha que fazer, ou então está indo fazer o que tem que fazer nesse pedacinho de osso aqui. Enfim, nós temos envolvendo esse tecido ósseo aqui, ó, envolvendo os osteoblastos, tecido conjuntivo frouxo, que contém fibras colágenas finas associadas a osteoblastos ativos, que são esses em formatinho de chama, osteoblastos em repouso. Deixa eu ver se eu acho um em repouso aqui. Nessa aqui não tá tendo. Talvez esses aqui embaixo, que são os osteoblastos que estão com os núcleos bem mais densos. E osteoclastos e células osteoprogenitoras, que vai envolver, né, esse endósteo aqui, todas essas trabéculas do osso, né? Nós temos aí esse endósteo envolvendo todas essas trabéculas. O periósteo, né, essa imagem aí que eu coloquei pra gente, né, esse periósteo aqui, ó, daqui até aqui. Então, esse aqui tá um aumento menor, a gente vê mais rosinha aqui, né, a trabécula de osso, a matriz óssea, os osteócitos bonitinhos aqui em lacunas, né? E esse tecido conjuntivo denso, ordenado, rico em fibras colágenas externamente. Na face interna, né, que é mais voltada para o osso, o periósteo é muito celular, contendo as células que vão se diferenciar em osteoblastos. Então, tem células osteoprogenitoras aqui nesse periósteo, né? Para colocar, né, todos esses osteoblastos. Vejam aqui, ó, nessa camada mais voltada para a direita, aqui, nós temos osteoblastos, ó, mais em repouso, eles estão achatadinhos aqui. E na camada que está mais voltada para o periósteo, aqui, ó, mais à direita, desculpem, à esquerda e abaixo, nós temos osteoblastos que estão mais ativos, ó, aqui nessa imagem. Tudo isso aí é o periósteo, já falei, né? O tecido mesenquimal é esse tecido que fica pouco corado e vai preencher, né, os espaços entre as tabréculas do osteoide. Vejam aqui, ó, em bone spicules, que são as espículas ósseas, né? Todos esse mais rosadinho aqui.
E aí nós temos, né, as estruturas que a gente já viu, a matriz, osteócito, osteoblasto, ativo, osteoblasto em repouso. Deve ter uns osteoclastos por aqui, que eu não estou conseguindo achar, mas não é o objetivo dessa lâmina. E aí nós temos o quê? O tecido mesenquimal, esse mais rosa clarinho aqui, ó, em continuidade aqui, ó, e possui esses capilares, esses vasos sanguíneos arredondadinhos aqui, parecem uns laguinhos bem arredondadinhos, com uma ilhazinha no meio, são os capilares sanguíneos, né? Que às vezes, essa ilhazinha aqui no meio é a preservação dos eritrócitos, né? Nesse tecido mesenquimal tem células mesenquimatosas e poucos elementos fibrosos, porque ainda, né, é aquele primeiro tecido lá antes da formação do osso. Então, é um tecido indiferenciado. E aí, eu coloquei outra seta aí para a gente observar, né, nos vasos sanguíneos. Aqui, né, nós temos tecido ósseo primário, esse tecido ósseo que é o osso imaturo, né, com trabéculas ósseas, né, muitos osteócitos dispostos ainda de forma irregular, desordenada na matriz, né, muitos osteoblastos ativos, vejam aqui, né, a setinha para os osteoblastos que estão aqui, né, e os osteócitos lá dentro das lacunas já. Osteoclasto eu não consigo enxergar nessa imagem aqui, mas eu já mostrei direitinho. E o tecido mesenquimal, né, rodeando aqui entre essas trabéculas de osso. Aí nós temos os osteoblastos ativos, eu pus a setinha. Aqui, né, nesse tecido ósseo primário imaturo, as trabéculas ósseas estão aí, né, os osteócitos, as trabéculas ósseas, a matriz em rosinha, os osteócitos dentro das lacunas. E, né, nós temos o quê? Eu pus nessa imagem aqui para a gente ver os osteoclastos. Reparem que esse aqui tem 1, 2, 3, 4 núcleos, esse outro 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. Então, osteoclastos, né, para a gente ver aqui nessa imagem melhor entre as trabéculas de osso. Olha que legal, nessa imagem também dá para a gente ver um monte de vasos sanguíneos, ó, com os eritrócitos, um eritrócito bonitão aqui, né, disquinho bicôncavo, halo claro central, para a gente ir somando informações aí. É a trabécula do osso e aqui, né, o tecido mesenquimal mais rosa clarinho aí, com pouco elemento fibroso, células mesenquimais. Esse seria o esqueminha, né, da apostila que a gente passaria para vocês. Todas as informações que estão na apostila da aula prática, eu transcrevi aqui para o PowerPoint para ficar mais dinâmico para vocês. Era melhor do que eu simplesmente escanear. Deu mais trabalho, mas ficou mais bonitinho, né? Que é o esqueminha que a gente tem aqui, o periósteo, logo abaixo do periósteo, o tecido mesenquimal, né? No tecido mesenquimal, lembrando, tem os vasos sanguíneos aqui, ó, esses bonitinhos aqui, redondinho, vaso sanguíneo. A trabécula de osso, né? A matriz óssea rosinha, toda essa aqui dentro, ó, a trabécula de osso. Dentro das lacunas dos osteócitos. Na borda aqui de uma trabécula sendo formada tem 2 osteoclastos. E, né, aqui nós temos osteoblastos em repouso, na periferia dessa trabécula aqui, bem achatadinhos, e os osteoblastos ativos, ó, em formato aqui de chaminha, ó, tá? Parecendo chama de uma vela, osteoblastos ativos, e aqui muitos osteoblastos em repouso. Esse seria o esqueminha que a gente veria na aula prática presencial. E aí, nessa imagem, está repetido o que a gente já viu lá, né? O periósteo, mais clarinho depois do periósteo, o tecido mesenquimal, os osteoblastos rodeando a matriz óssea aí que já foi formada, ó, mais roxinho, né? Nós temos os osteócitos dentro das lacunas, os espaços da medula, ó, com muitos vasos sanguíneos. Deixa eu ver se eu pus setinha nessa imagem aí. Não coloquei setinha nessa imagem, mas repete o que a gente já falou aqui, né? Osteoblastos mais ativos nesse cantinho esquerdo e osteoblastos mais em repouso, aqui mais no centro, ó, próximo ao centro dessa trabécula e várias trabéculas de osso. Quanto à ossificação, né? A gente já falou que os ossos do crânio vêm diretamente do tecido
mesenquimal por formação de ossificação membranosa ou intramembranosa, é a mesma coisa, tá, gente? Na periferia, o periósteo vai participar dessa formação do tecido ósseo por ossificação intramembranosa a partir de células osteogênicas. Então, né, aqui nós vamos ter esse tecido mesenquimal e as trabéculas de tecido ósseo primário. Aqui nessa coloração, que é muito bonita por sinal, as trabéculas ficam mais nesse azul, né? Um azul assim, bem colorido. Os osteócitos aqui nas lacunas e o tecido mesenquimal, ó, entre elas, né? Coisas que a gente já viu. Essa trabécula de osso aqui, os osteócitos e osteoblastos. Vamos para frente, né? O tecido mesenquimal vai preencher esses espaços aí entre as trabéculas e possui células osteoprogenitoras. Os monócitos. Monócitos são os macrófagos circulantes. Então, essa célula, à medida que migra a partir dos vasos sanguíneos ali, vão originar os osteoclastos, que na verdade os osteoclastos são os macrófagos do osso. Então, esses monócitos vão gerar osteoclastos, né? E as trabéculas de tecido ósseo primário são acidófilas e dessa vez não contém cartilagem no seu interior, por quê? Ossificação intramembranosa a partir do periósteo, ou membranosa, é a mesma coisa, tá? E as células osteogênicas, então, vão se diferenciar em osteoblastos e formar a matriz, né? Formando essas pequenas espículas aí de tecido ósseo primário, que vão sofrer remodelações sucessivas e se tornar, né, osso secundário, osso compacto posteriormente. Então, né, agora nós vamos falar da ossificação endocondral, aquela que a gente já aprendeu lá na teórica, que é, né, formada a partir de cartilagem. A cartilagem vai sendo progressivamente substituída por osso, né? Eu coloquei as duas setinhas aí, onde tem mais cartilagem, onde está se formando o osso, nas placas epifisárias. Vai acontecer nos ossos longos, né? Húmero, rádio, ulna, fêmur, só para dar alguns exemplos aqui, nas vértebras e na pelve. Aqui é uma imagem, né, que a gente já viu aí na teórica, mas imagem não, a gente já viu esse esquema na teórica, em que, né, ali nós temos acima e à esquerda a cartilagem remanescente, né, o restinho de cartilagem, a multiplicação das células, hipertrofia depois, que é o aumento de volume, né, e a invasão desses locais por osso sendo formado aqui, né, por esse azulzinho aqui, bem azul, né? E tudo que for mais roxinho nessa imagem aqui, ó, são restos de cartilagem, né? E aqui em azulzinho a matriz óssea sendo formada, né? E sendo depositada aí a partir, né? E aí vai ficar no final, que já estiver formando o osso mesmo, essa figurinha aqui mais rosinha do canto da esquerda, desculpe, do canto da direita aí abaixo. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver, né, o que é roxinho é cartilagem remanescente, ainda com, né, alguns condrócitos, e aqui a matriz sendo formada em rosa, com os osteoblastos aqui, né, formando essa matriz. As trabéculas de tecido ósseo, então, na ossificação endocondral, são acidófilas e contêm restos de cartilagem no seu interior, que é o que a gente marcou aí para vocês nessa imagem. Então, pessoal, por aqui a gente termina a nossa prática, ela é bem, vamos dizer assim, mais fácil quando a gente estuda a teórica e vê, né, tudo que está acontecendo aí. Eu gostaria que vocês visitassem esses sítios eletrônicos aí, vissem de onde a gente tirou as imagens, porque geralmente acompanhado dessas imagens tem muita teoria lá. Ah, professora, mas está tudo em inglês. É melhor já começar a ler inglês desde o segundo período, para ir se acostumando com poucas coisas, do que ter que chegar lá no final final que eu digo assim, no oitavo, nono, 10º período, sétimo, que tem mais literatura em inglês para a gente ler e ter que aprender tudo, né, na marra na última hora. Então tem esses sítios eletrônicos aí, né? E eu gostaria de agradecer a atenção de todos até aqui. Espero que vocês estejam curtindo as aulas aí.
e que, né, todos se mantenham e estejam seguros e estejam em saúde, assim como as suas famílias, porque nós estamos numa situação bem difícil, né? Nós estamos, que eu digo assim, nós, ser humano, raça humana, e quem não se cuidar, infelizmente, pode ter um risco muito grande de perecer com essa doença. Então, vamos nos cuidar, vamos fazer o que a gente consegue fazer nas possibilidades que a gente tem e que a gente vai sair de tudo isso com muita saúde e mantendo, né, a nossa segurança. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.